Olá, você já parou para pensar em quantas pessoas de quantos países diferentes trabalham para que a gente possa simplesmente começar o nosso dia? Pois é, a resposta é bem surpreendente. Hoje, a gente vai desvendar uma das ideias mais poderosas da economia. Uma ideia que explica como a cooperação, mesmo entre quem parece concorrente, na verdade deixa todo mundo mais próspero. Parece até um paradoxo, não é? Vamos mergulhar nisso. Pensa aí, na sua manhã de hoje, aquele cafezinho provavelmente veio do Brasil. As frutas, talvez da Flórida. A TV que você ligou para ver as notícias, quase certeza que foi fabricada na China. E as roupas que a gente veste? O algodão pode ter sido colhido lá na Geórgia e costurado na Tailândia. É uma teia global gigantesca e nós estamos bem no meio dela. E o mais incrível é que a gente depende de milhões de pessoas que nunca vamos nem conhecer. E olha, essa rede enorme de cooperação não é baseada em caridade, não. É movida por interesse mútuo, simples assim. As pessoas nos fornecem coisas, não por pura bondade, mas porque elas recebem algo em troca. E é essa troca, essa coisa tão fundamental, que move o nosso mundo moderno. Ok, mas isso tudo leva a gente para uma pergunta que parece um verdadeiro quebra-cabeça. E se alguém for melhor em tudo? Imagina uma pessoa ou um país que é mais produtivo em todas as áreas possíveis. Por que raios essa pessoa negociaria com alguém menos eficiente? Parece não fazer sentido nenhum, certo? Pois é exatamente esse mistério que a gente vai solucionar hoje. Para a gente conseguir decifrar esse enigma, vamos simplificar as coisas. Vamos usar uma pequena história. Imagine um mundo com apenas duas coisas para se consumir: carne e batatas. E nesse mundo só existem duas pessoas: um agricultor, que planta batatas, e uma pecuarista, que cria gado. O objetivo deles é bem simples. Os dois querem ter num prato, no fim do dia, carne e batatas. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Dá uma olhada nesses números. Para produzir 1 quilo de carne, o agricultor leva 1 hora inteira. Já para 1 quilo de batatas, ele leva 15 minutos. Agora, a pecuarista, ela é uma super produtora. Leva só 20 minutinhos para a carne e míseros 10 minutos para as batatas. Assim, de cara, parece que ela é melhor em absolutamente tudo. Esses gráficos, que os economistas chamam de fronteira de possibilidades de produção, podem até parecer meio complicados, mas a ideia por trás é bem simples. Pensa neles como se fosse um cardápio de produção. Cada linha mostra todas as combinações de carne e batatas que cada um deles consegue produzir num dia de trabalho. Se eles decidirem trabalhar sozinhos, sem trocar nada com ninguém, essa linha é o limite máximo do que eles conseguem consumir. Não tem como, de jeito nenhum, eles consumirem algo além dessa fronteira. E aqui o nosso enigma fica ainda mais profundo. Para a gente entender por que a pecuarista, mesmo sendo superior em tudo, ainda teria um bom motivo para negociar, a gente precisa de um conceito novo. É a primeira peça do nosso quebra-cabeça. Esse superpoder da pecuarista tem um nome: vantagem absoluta. Basicamente significa que ela gasta menos recursos, no caso tempo, para produzir qualquer uma das duas coisas. Não tem nem discussão. No quesito velocidade, ela ganha de lavada nas duas frentes. E isso traz a gente de volta com mais força ainda para a nossa pergunta central. Se a pecuarista é a superstar da produção, por que ela simplesmente não ignora o agricultor e faz tudo sozinha? Parece a coisa mais lógica do mundo, não é? Acontece que a resposta não está no tempo que se leva, mas sim naquilo que se deixa de fazer. E aqui vem a grande virada da nossa história. A chave para resolver esse mistério todo é entender que o custo real de alguma coisa não é o dinheiro ou o tempo que a gente gasta. Não. O custo real é aquilo que a gente sacrifica para ter essa coisa. E essa mudança de perspectiva, ela muda o jogo completamente. Os economistas chamam isso de custo de oportunidade. É basicamente a ideia de que toda escolha tem um custo oculto, a melhor alternativa que você deixou para trás. Então a pergunta que realmente importa não é quanto tempo isso leva, e sim, enquanto eu faço isso, o que eu estou deixando de fazer. Essa sim é a verdadeira medida de custo. Então vamos aplicar essa ideia. Olha só que interessante. Para o agricultor produzir 1 quilo de carne, ele gasta 1 hora. Nessa mesma hora, ele poderia ter produzido 4 quilos de batatas. Ou seja, o custo de oportunidade de 1 quilo de carne, para ele, é de 4 quilos de batatas. Agora, vamos para a pecuarista. Nos 20 minutos que ela leva para fazer 1 quilo de carne, ela poderia ter produzido 2 quilos de batatas. O custo dela é menor. Para a carne, a vantagem é dela. Mas e se a gente inverter a pergunta? E as batatas? Para o agricultor produzir 1 quilo de batatas, ele sacrifica só 250 gramas de carne. A pecuarista, para fazer o mesmo quilo de batatas, sacrifica meio quilo de carne. E aqui está a virada de mestre.
Mesmo sendo mais lento, o agricultor é o produtor de batatas de baixo custo, se a gente pensar em custo de oportunidade. E isso finalmente nos dá a solução para o nosso enigma. O conceito-chave não é a vantagem absoluta, mas sim a vantagem comparativa. A pergunta certa não é quem é mais rápido. A pergunta certa é quem abre mão de menos para produzir algo. E a resposta fica clara. A pecuarista deve focar na carne e o agricultor nas batatas. Agora que a gente desvendou o segredo, vamos ver na prática como a especialização baseada nessa tal de vantagem comparativa cria um resultado onde todo mundo sai ganhando. É aqui que a mágica acontece de verdade. Então, a pecuarista, que é bem esperta, propõe um acordo. Ela chega para o agricultor e diz: olha, esquece a carne, foca só no que você faz de melhor em termos de custo, que são as batatas. Eu vou focar só na carne. E aí, no final, a gente troca. E o resultado disso é simplesmente brilhante, como a gente pode ver aqui. Lembram daquelas linhas, as fronteiras que limitavam o consumo deles? Então, olhem agora para os pontos A' e B'. Os dois estão fora da fronteira original. Ao se especializarem e negociarem, eles conseguiram uma combinação de carne e batatas que era fisicamente impossível de alcançar sozinhos. Eles literalmente expandiram suas possibilidades de consumo. E se a gente olhar os números na tabela, aí não resta dúvida. Depois da troca, o agricultor tem mais carne e mais batatas do que ele tinha antes. A pecuarista também tem mais carne e mais batatas. Os dois estão em uma situação melhor. Isso prova que o comércio não é uma competição onde um ganha e o outro perde. É um jogo de soma positiva, em que o bolo total aumenta para todo mundo. Agora, vamos sair um pouco do nosso exemplo simples e ver como esse princípio se aplica em todo lugar, desde as nossas decisões pessoais até o comércio entre as nações. Para a gente levar essa ideia para o mundo real, vamos pensar no Tom Brady, um atleta lendário. Ele é forte, é rápido, provavelmente conseguiria cortar a grama do jardim dele num tempo recorde. Muito mais rápido que qualquer jardineiro. Ou seja, ele tem a vantagem absoluta. Mas a pergunta é, ele deveria fazer isso? Claro que não. Nas 2 horas que ele ia levar para cortar a grama, ele poderia estar gravando um comercial e ganhando, sei lá, $20 mil. O custo de oportunidade dele de cortar a grama é altíssimo. Já o vizinho dele, Forrest Gump, talvez leve 4 horas e, nesse tempo, ganharia só $40. O Gump tem a vantagem comparativa. Faz todo o sentido do mundo para o Brady contratar o Gump. E esse mesmo raciocínio se aplica perfeitamente entre os países. Vamos supor que os Estados Unidos sejam muito bons em produzir alimentos e o Japão em produzir carros. Em vez de cada um tentar fazer de tudo um pouco, eles se especializam e trocam. E qual é o resultado? Os americanos têm acesso a mais carros e os japoneses a mais comida. A riqueza global simplesmente aumenta. E essa troca global tem nomes específicos que todo mundo já conhece. Os bens que um país compra de fora são as importações. E os bens que ele produz aqui dentro e vende para o mundo são as exportações. São só as duas faces da mesma moeda da especialização e do comércio. E assim a gente chega na grande conclusão de tudo isso. O comércio não é uma batalha com vencedores de um lado e perdedores do outro. O princípio da vantagem comparativa mostra, de um jeito muito elegante, que o comércio é uma avenida de mão dupla para a prosperidade. Ele permite que todos nós nos beneficiemos das habilidades únicas dos outros, criando, no final, mais para todo mundo. E essa é, sem dúvida, uma das ideias mais transformadoras e otimistas de toda a ciência econômica.